O Salmo 41 é atribuído ao rei Davi. Neste salmo, ele nos ensina que atender aos pobres e aos doentes é algo que Deus olha com alegria, e Deus retribui aquele que age assim quando passa por doenças e quando passa por situações difíceis. Esse raciocínio que Davi apresenta no Salmo 41 é confirmado no livro de Provérbios. No capítulo 11, no versículo 24, está escrito que aquele que atende também será atendido. Então, vamos ler aqui a primeira parte do Salmo 41, versículos 1 até o 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Então, a primeira parte do Salmo 41, Davi está trazendo a ideia de que vale a pena ajudar, auxiliar pessoas que estão pobres, pessoas que estão doentes, porque no dia da sua doença, no dia da sua pobreza, Deus também lhe atenderá. A segunda parte do Salmo 41, Davi fala que ele estava doente. É por isso que ele começa esse salmo falando que bem-aventurado é aquele que atende ao doente, porque ele aqui está doente e também está sofrendo uma traição. Mas como ele escreveu nos primeiros versículos que bem-aventurado é aquele que atende o doente, nós podemos entender que Davi quer dizer neste salmo que ele estava doente e ele estava sendo sustentado pelo Senhor. O Senhor estava com ele estava doente e, mesmo sendo traído, ele se sentia tranquilo no seu espírito. Ele estava tranquilo em relação à paz, porque, apesar de estar doente e apesar de estar sendo traído, ele tinha paz, confiança de que Deus estava sustentando ele na doença. É por isso que ele começa o salmo falando que bem-aventurado é quem atende o doente. Ele não está fazendo uma afirmação à toa. Ele está dizendo isso no começo do salmo porque agora, nesse momento em que ele escreve o Salmo 41, ele estava doente e ele estava recebendo a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Todos os dias durante a doença, e apesar dele estar sofrendo a doença e a traição ao mesmo tempo, ele recebia a graça de Deus e ele sentia-se forte apesar de estar naquela condição de doença. É por isso que ele escreve o Salmo 41 e ele começa: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, porque o Senhor o livrará no dia do mal. É como quem diz assim: graças a Deus que eu estou doente, mas eu estou sendo abençoado porque eu estou tendo ainda força para fazer as coisas, eu estou protegido, mesmo debilitado aqui, eu sinto Deus comigo, porque eu fiz isso antes, então agora eu estou recebendo a misericórdia do Senhor na minha vida também, porque eu fiz antes por outros e valeu a pena eu ter feito isso. A ideia do Salmo 41 é essa, é a de que ele começa falando que é bem-aventurado por causa disso. Vamos ver agora a segunda parte, que Davi conta sobre a doença dele. Aqui no versículo 4, segunda parte. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Davi, em muitos salmos, ele tem essa percepção de que quando ele estava doente, ele provavelmente tinha feito alguma coisa errada.
Então, não é só no Salmo 41 que nós lemos esse tipo de frase. Tem outros lugares em que ele fala: Senhor, eu estou passando por essa situação difícil, mas me perdoa pelas minhas transgressões. E aqui o Salmo 41 é mais um em que ele fala isso. Ele fala: Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Versículo 5: Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Veja que ele estava doente e ele estava sofrendo traição. Ele tinha inimigos, pessoas que estavam torcendo para que ele morresse logo. E versículo 6, ele fala: E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. Veja que o rei Davi tinha inimigos que não eram aqueles inimigos declarados. Eram aqueles inimigos que sorriem para você muitas vezes e que dentro do coração desejam o seu mal. E você sabe que a pessoa está sorrindo, dando tapinha nas suas costas, fala com você, mas lá no fundo do coração ela deseja o seu mal. São esses os inimigos que Davi estava enfrentando. Eram pessoas que frequentavam o palácio, eram pessoas que iam, conversavam com ele, e iam lá visitá-lo quando ele estava doente e diziam: Tomara que você melhore. Mas Davi conseguia perceber que dentro do coração o que eles desejavam era a sua morte. Tanto que ele fala no versículo 6: E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, ou seja, diz aquelas palavras, tomara que você fique bem, mas é algo que não vem do coração, porque no seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora é disso que fala. Daí versículo 7: Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Em outras palavras, eles estão reunidos como se fossem uma turma única. Contra mim imaginam o mal, dizendo, versículo 8: Uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Aqui nesse versículo 8, nós vemos a declaração de Davi dizendo claramente que ele estava doente e que ele estava deitado. Versículo 9: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse versículo 9 nos fala de alguém que era muito íntimo de Davi e que o traiu. Muitos estudiosos desse salmo dizem que esse amigo seria Aitofel. Aitofel era o conselheiro de Davi. Quando você abre a Bíblia no livro de 2 Samuel, nos capítulos 15, 16, 17 e 18, nesses 4 capítulos, nós vemos o momento em que Absalão, que era o filho de Davi, criou um grupo e se levantou contra o seu pai. Se você ler o texto de 2 Samuel, capítulos 15, 16, 17 e 18, nós vemos que Absalão se colocava na porta da cidade, em Jerusalém. Quando as pessoas tinham uma causa, uma demanda, ele ajudava a resolver o problema e daí ele dizia para as pessoas assim: Eu gostaria de fazer mais por vocês, mas é uma pena que eu não sou o rei, mas é o meu pai que é o rei. Então ele foi falando isso para as pessoas e dizia: me apoie, porque se eu for o rei, eu vou fazer mais por vocês. E ele foi juntando o povo a favor dele. Depois de um certo tempo, ele se mudou para Hebrom e levou Aitofel, que era o conselheiro de Davi, conselheiro de guerra. E Aitofel foi com Absalão e chegaram até Davi e disseram: Aitofel foi juntamente com Absalão. E aí nós vemos que Davi fala que o Senhor transtorne o caminho de Aitofel. Lendo o texto, é interessante que o Aitofel
depois acaba cometendo suicídio, porque ele dá um conselho para Absalão e Absalão não escuta o conselho dele, mas escuta o conselho de um outro homem chamado Uzai, que era conselheiro de Davi e que foi e se infiltrou entre os rebeldes para dar o conselho errado para que Absalão fosse derrotado. Mas esse amigo íntimo, de acordo com alguns estudiosos, seria Aitofel. Então aqui ele fala: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 10. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Nesse versículo 10, nós vemos uma imprecação. Já falamos a respeito dos salmos imprecatórios, quando falamos no Salmo 35. E até citamos aqui o Salmo 41. O que é uma oração imprecatória? É quando você pede para que o seu inimigo tropece, para que o seu inimigo não se levante, para que ele seja derrotado, que ele seja vencido, que ele seja envergonhado, que ele seja humilhado. Nós falamos sobre isso no Salmo 40 também. A parte final do Salmo 40 tem uma imprecação. E aqui, o versículo 10 é uma imprecação porque ele diz assim: mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. É como se ele dissesse assim: me dá força, que daí eu vou pôr as minhas mãos contra eles, eu vou me vingar. E a oração imprecatória não significa que Deus aceita as orações contrárias. Isso é uma oração contrária. Nós sabemos que quando as pessoas estavam matando Jesus, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a oração imprecatória tem uma função na nossa vida cristã. Ela nos ensina a sermos sinceros com Deus. Não é pecado você dizer: Deus, olha aquela pessoa que me fez o mal. A vontade que eu tenho é de matar aquela pessoa. A vontade que eu tenho é de esganar aquela pessoa. A vontade que eu tenho é de realizar o pagamento, de me vingar dela. Quando nós oramos assim, nós estamos sendo sinceros e abertos com Deus. Então Deus nos ouve e Ele fala: eu entendo você, meu filho, eu entendo você, mas deixe isso nas minhas mãos. Então aqui Davi, ele está decepcionado, ele está doente e ele está tendo vários falsos amigos, que na verdade ele chama de inimigos, porque na verdade o falso amigo, ele é o seu inimigo. Tem muitas pessoas que andam à sua volta e que quando você conta sobre um projeto, dizendo, por exemplo, vou abrir o meu negócio, comecei agora um namoro, vou fazer uma faculdade, vou fazer aquele curso, e a pessoa olha para você, anda sempre com você e fala: ih, não vai dar certo. E age assim, por mais que seja seu amigo de saída, seja parte do seu grupo de oração ou célula, ou frequente a mesma igreja que você, é uma pessoa que na verdade, ele é seu inimigo. É muito duro você falar nesses termos. É muito forte dizer assim. Mas a verdade é que todo aquele que se levanta contra o seu propósito, o seu projeto, que não vem para te trazer uma correção que seja baseada na palavra, quando você está indo pelo caminho errado, que está trazendo luz para o seu caminho, mas que coloca você para baixo, dizendo que o seu projeto não vai dar certo, ele não é seu amigo. E Davi tem essa percepção aqui. Ele fala: eles andam comigo no palácio, frequentam aqui o ambiente, vêm para dar um tapinha nas minhas costas e dizer: tomara que o rei melhore. Mas ele sabe que, na verdade, lá no fundo do coração, o que eles desejavam era a própria morte dele. Então ele vem aqui e fala no versículo 10: mas tu, Senhor, tem piedade de mim. Ele pede
a misericórdia de Deus. E ele faz uma imprecação, que o Senhor me levante para eu dar o pago para eles. Mas aí ele termina, do versículo 11 até o versículo 13, dizendo que ele prefere receber a misericórdia do Senhor. Veja que ele fala: por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Versículo 12: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Versículo 13: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Então nós vemos, ele faz uma imprecação no versículo 10, que é aquela manifestação: me levanta para eu dar o pago para eles, me levanta para eu me vingar. Mas eu sei que é o Senhor que tem piedade de mim. E é por isso que eu sei que o Senhor me favorece, que o meu inimigo não vai triunfar de mim. Veja que no versículo 12 ele fala: quanto a mim, é tu que me sustentas na minha sinceridade. Ele está se referindo ao sustento de Deus, que é Deus que o sustenta, que é Deus que sustenta ele na sinceridade dele. Veja que ele está falando de sinceridade. Sinceridade é uma palavra que significa que você vai diante de Deus sincera. Sinceridade vem de sincero, que é sincera, sincera. Quando os vasos estavam trincados, se coloca cera para camuflar a trinca do vaso. Quando você vai a Deus sem cera, você vai sem máscaras, você vai falando a verdade. E ele fala: o Senhor me sustenta na minha sinceridade, ou seja, o Senhor está comigo porque eu sou sincero, e me põe diante da tua face para sempre. Deus coloca os sinceros diante da presença dele. Se nós formos sinceros com ele, confessando os nossos pecados e nos arrependendo, nós somos sustentados por Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 fala isso, que aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa prosperará. Então Davi aqui ele confessa o desejo dele. E é por isso que ele sabe que o Senhor o favorece, que o inimigo não triunfará diante dele, porque o próprio Deus, o próprio Senhor, sustentará aquele que é sincero diante dele, para sempre. Então ele termina dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém, amém. É um salmo, portanto, que nos fala a respeito dos benefícios de sermos pessoas que dão auxílio para o pobre necessitado. Na hora que precisarmos, também o Senhor se lembrará daquilo que fizemos e nos guardará e nos sustentará para o tempo da doença. E se algum inimigo, não importa se é um ou se são vários, se levantar, o Senhor nos guardará dos nossos inimigos e ele nos sustentará. Pode ser que a traição seja muito grande e que em algum momento o nosso desejo seja de vê-los mortos, feridos, abatidos, pagando pelo mal que estão fazendo. Mas vamos deixar isso na confiança em Deus, porque o Senhor trará a sua misericórdia todos os dias sobre nós, sobre todos os que depositam confiança nele. Deposite sempre a sua confiança no Senhor, porque a misericórdia dele está sobre você. E você vai poder dizer sempre esse último versículo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Essa é a meditação em Salmo 41. Hoje é dia 10 de setembro e todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios, porque Provérbios tem 31 capítulos e nós podemos ler Provérbios 12 vezes no ano. E é um livro que traz sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, prudência, para que você possa tomar boas decisões. Então é muito importante sempre
fazer a leitura de Provérbios e buscar aplicar o texto de Provérbios. E Provérbios, no capítulo 10, nos fala no versículo, entrando aqui em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 3, nós lemos: O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Relacionando com o salmo que meditamos hoje, se você é justo e auxilia o pobre e o necessitado, Deus não deixará que a sua alma pereça e esteja faminta quando você estiver doente ou estiver sofrendo traição. Mas o desejo dos ímpios Deus rechaça. E o versículo 22 nos fala aqui, versículo 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E o versículo 22 fala que a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Quando você age de forma justa, como diz o versículo 21 aqui também, os lábios do justo apacentam muitos. Então, quando você usa os seus lábios para ajudar os doentes, os necessitados, trazendo palavra de conforto, quando você ajuda, você também vai receber a bênção do Senhor, que vai trazer riqueza e não vai acrescentar dores. E retomando o Salmo 41, você vai, sendo abençoado pelo Senhor, sem dores, vai poder dizer esse último versículo. Vai dizer sempre: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Do lado direito tem o botão para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas da sua igreja, para que elas possam meditar nesse texto de Salmos e receber as bênçãos do Senhor.